Olá pessoal, boa noite, graça e paz a todos. A minha oração é que Deus tenha abençoado você e a sua família, que a sua casa tenha sido um pedaço do céu, que a graça e a bondade de Deus esteja sobre você e sua família. Vou gravar um vídeo hoje, dando mais detalhado um assunto que eu já introduzi ele num estudo bíblico que eu fiz na igreja de um amigo. Mas assim, eu quero gravar o vídeo e deixar no YouTube, porque no YouTube e nas outras plataformas de Facebook e Instagram, mais detalhado, assim, mais direto, de uma forma mais, com mais tempo, sem ser necessário que discorra de uma forma mais rápida, né? Não que lá eles me pressionaram, mas fica mais fácil da gente conversar aqui, né? Eu quero desde já agradecer a todos. Obrigado a todos que se inscreveram, aos que visualizaram, aqueles que têm mandado mensagem, aqueles que têm conversado, têm compartilhado, têm feito pedido de estudo. Eu tenho recebido pedido de alguns estudos e mais à frente a gente vai estar fazendo sim, se Deus quiser. Mas obrigado a todos que já se inscreveram, aqueles que viram os vídeos e não se inscreveram ainda, se inscrevam lá no canal e ative a notificação para quando está lançando o vídeo, os vídeos cheguem até vocês, né? Mas desde já obrigado a todos, que Deus abençoe, e eu fico feliz de alguma forma contribuir para o elevo espiritual de cada um de vocês. Bom, o que nós queremos começar nessa noite, essa série. Eu falo série porque eu vou gravar vários vídeos do mesmo tema. Assim como eu gravei vários vídeos do tema de Abacuque, eu vou gravar sobre essa série agora. Eu iria gravar um do Sermão do Monte, mas do Sermão do Monte eu vou gravar mais à frente um pouco. Eu vou gravar essa aqui agora. E assim tem outros pedidos de estudo também que foi feito e a gente vai tá gravando. Qual assunto que nós vamos iniciar nesse vídeo? O assunto que nós vamos iniciar nesse vídeo é a oração de Jesus em João 17. Aos que já me viram dar esse estudo, vão estar acompanhando e ver de uma forma provavelmente mais detalhada. Mas a oração de Jesus em João 17, o Evangelho de João 17. Antes de eu entrar mais especificamente no capítulo 17, eu quero só contextualizar esse capítulo para que a gente possa entender mais a fundo o capítulo. Quando você lê o contexto do tema que você está estudando, você lê o contexto dele. Porque o contexto te oferece uma forma de você entender melhor o texto que você vai ler. Nunca leia só o texto sem ler o contexto dele, sem ler o que tem em volta. O contexto é o que tem em volta, é os versículos e capítulos anteriores àquele que você está lendo. Então, eu quero contextualizar primeiro o capítulo 17, para que a gente possa entrar com um entendimento melhor. Veja bem, o Evangelho de João ele tem por propósito mostrar a divindade de Jesus. Mostrar que Jesus é Deus, ele é soberano. E por várias vezes no Evangelho de João você vai encontrar, por exemplo, Jesus dizendo que ele eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque essa palavra eu sou, ela era usada no Antigo Testamento para se referir a Deus. Lembra quando Moisés foi lá e perguntou a Deus que quando Deus enviou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés perguntou, Senhor, mas quando eu chegar lá eles perguntar quem foi que me enviou, o que eu vou dizer? E aí Deus falou para Moisés, diz a ele que o eu sou te enviou. Ou seja, eu sou a referência a Deus, porque ele é soberano, Senhor, ele é tudo isso e muito mais. Então agora João ele tem a preocupação de mostrar Jesus como eu sou. Aí Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta. Então João vai dizer algumas vezes, se referindo a Jesus como eu sou. Então João tem essa preocupação de mostrar a divindade de Jesus. Por que João tem essa preocupação? Porque você precisa entender que o Evangelho de João foi escrito não nos dias de vida de Jesus. Apesar dele relatar a vida de Jesus, mas o Evangelho de João ele não foi escrito quando Jesus estava com vida. O Evangelho de João já foi escrito bem depois, bem depois aí já existia igreja. Nós provavelmente estamos lendo uma carta que foi direcionada a uma igreja, a um grupo de irmãos já convertidos, pessoas já salvas. E agora João está
escrevendo o Evangelho para poder fortalecer ou tratar de alguns problemas que havia dentro da igreja. Então, um dos problemas que tinha naqueles dias era o gnosticismo. O gnosticismo era negar a divindade de Jesus, negar que Jesus ele era Deus. Tinha a questão também de que Jesus não tinha ressuscitado da forma que ele ressuscitou. Jesus tinha ressuscitado somente na questão da pregação. Só na pregação Jesus tinha ressuscitado. Então tinha essas lutas que a igreja passava. E os apóstolos e aqueles irmãos mais fluentes ou de mais responsabilidade tinham essa responsabilidade pelo zelo. Então João vem agora escrever para tratar essa questão e dizer que Jesus é Deus. Para você ter um entendimento melhor, ele inicia o Evangelho dizendo que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo ele era Deus. Ele vem dizendo essa questão, ele vem mostrando Jesus fazendo milagres, mostrando que Jesus é poderoso, que Jesus é o conhecedor. Desculpa. Quando chega no capítulo 12, o último milagre registrado no Evangelho de João é no capítulo 11, que é Lázaro. Quando você chega no capítulo 12, você já não vai ver mais milagre, você vai ver agora a questão de ensinamento. O que João mostra? João mostra tanto Jesus como Deus, como Deus soberano, mas ele mostra Jesus numa organização de preparação dos discípulos para aquele que ele iria enfrentar futuramente. Então Jesus ele opera milagres até o capítulo 12. No capítulo 12 Jesus começa a dar diversos ensinamentos a respeito dele para os discípulos, a respeito do que iria acontecer para os discípulos. Então você vai encontrar do capítulo 12 em diante, Jesus vai trazer esses ensinamentos, preparando os discípulos, preparando para que quando ele então fosse crucificado, quando ele fosse levado, os discípulos tivessem capacidade de entendimento, de entender a situação que estava acontecendo. Então essa é a ideia de João quando ele escreve o seu Evangelho. É mostrar Jesus como Deus, mas também mostrar a forma que Jesus trabalha e prepara os discípulos. Lembra que a preparação é para os discípulos. Os ensinamentos que há aqui até o verso 17 foi direcionado para os discípulos. Na oração sacerdotal de Jesus vocês vão perceber que Jesus fala isso. Não que os outros não fossem ensinados, mas a preparação foi para aqueles que creram em Jesus e quando Jesus morresse, eles entendessem o que estava acontecendo. Por exemplo, você pega um versículo muito conhecido que é o verso 33 do capítulo 16. Diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Do mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós até comentávamos lá no estudo da igreja aqui, na casa de oração de Parque Suécia, do presbítero Kleber, graças a Deus a gente tem um bom relacionamento, amizade na igreja. Um abraço para todos os irmãos de lá. Nós comentávamos que esse versículo ele é muito usado quando está alguém passando por uma dificuldade. Você provavelmente falou esse versículo para alguém ou você já ouviu alguém falar para você. Quando nós estamos passando por dificuldade, geralmente nós dizemos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, trazendo uma forma de conforto para alguém que está passando por dificuldade. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo aqui que ele está se referindo ao que ele ensinou anteriormente. Veja, essas coisas vos tenho dito. Que coisa Jesus tem dito? Aí se você voltar para os textos anteriores, você vai entender o que ele tem dito. Quais são as coisas que ele tem dito? As coisas que ele tem dito é que, principalmente no capítulo 16, que ele iria enviar o Consolador, que era o Espírito Santo. Aí ele vem dizendo: essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. Ou seja, as tribulações que iriam vir sobre os discípulos, ele estava dizendo que nessas tribulações os discípulos tivessem paz nele, em Jesus. A fé, a crença dos discípulos fosse nele, na pessoa de Jesus. As dificuldades viriam, os tempos difíceis viriam, no mundo vocês vão ter aflição. Ele diz para os discípulos que eles iriam ser expulsos das sinagogas, que eles
que eles iriam ser rejeitados, odiados, mas ele está dizendo que vocês tivessem paz nele, tivessem um conforto nele. E aí então a esperança do discípulo seria essa, a pessoa dele, de Jesus Cristo. Então esse é o contexto do capítulo 17 da oração sacerdotal de Jesus. Estou dando um contexto bem por alto, mas para que você estude na sua casa, do capítulo 12 até o capítulo 16, você vai ver vários ensinamentos de Jesus. Você não vai ver milagres sendo realizados do capítulo 12 ao capítulo 16. Você vai ver ensinamentos de Jesus. Jesus ensinando os discípulos e confrontando o padrão ético do mundo nos seus ensinamentos. Uma coisa bem interessante de nós guardarmos nos nossos corações. Os ensinamentos de Jesus, ele sempre confronta o padrão ético do mundo. O mundo tem um padrão ético, mas Jesus vem trazendo um outro ensinamento, uma outra forma de viver. O Sermão do Monte é uma forma bem clara disso, que os padrões de felicidade que o mundo oferece não são os mesmos padrões que Jesus oferece. Jesus traz novos padrões de vida, que aos olhos do mundo parece uma coisa tola, uma coisa desnecessária. Mas o que Jesus traz no Sermão do Monte é uma forma de ser feliz, que é diferente do que o mundo faz, fora dos padrões éticos do mundo. Então, você vai encontrar isso no do capítulo 12 até o capítulo 16. Nós não vamos estar lendo para poder não ficar longo o vídeo, porque a nossa intenção é entrar no capítulo 17. Então, quando Jesus ele traz todos esses ensinamentos até o capítulo 16, então ele encerra com a oração no capítulo 17. Por que Jesus está fazendo isso? Porque já está se aproximando da hora da crucificação. A hora da crucificação já está se aproximando. Então os discípulos precisariam estar preparados para esse momento. Os discípulos precisariam estar prontos para quando o seu mestre, o seu guia fosse captado e fosse crucificado, os discípulos teriam que estar prontos. Então Jesus traz ensinamentos até o capítulo 17. E no capítulo 17 ele encerra fazendo a oração que muitos chamam de oração sacerdotal. O texto não diz que é oração sacerdotal. A epígrafe do texto aqui é do tradutor, o tradutor quem colocou, mas assim, ele fez essa oração e por ele ser o nosso sumo sacerdote, então fica como oração sacerdotal. Mas nos próximos vídeos nós vamos entrar na oração sacerdotal de Jesus com mais detalhes, esmiuçando essa oração detalhadamente. Provavelmente dará alguns vídeos mais à frente, mas nós então iremos aprofundar nisso. Então guarde essas palavras no seu coração, que Deus abençoe sua vida, estude a palavra de Deus, venha para as Escrituras, porque as Escrituras é a nossa única regra de fé e prática. Só as Escrituras nos conduz à vida eterna, a vida eterna diante de Deus, não que ela tenha em si a capacidade da salvação, porque a capacidade da salvação é em Cristo Jesus, mas é as Escrituras que ele usa como ferramenta para que o Espírito Santo age nos corações, e as Escrituras que existem nelas as regras de vida para nós que já somos salvos. As Escrituras são um livro de regras para nós que já somos salvos viver nela. Venha para as Escrituras, leia as Escrituras. Ela é a única regra de fé e prática que a igreja tem que seguir, que a igreja tem que caminhar. Estude João do capítulo 12. Se você puder estudar o Evangelho todo, glória a Deus por isso. Mas se você puder estudar do capítulo 12 até o capítulo 16, você vai perceber o contexto histórico, o contexto narrativo do texto do capítulo 17. E aí quando nós formos entrar no capítulo 17, você vai entender a oração sacerdotal de Jesus. Fica com Deus, forte abraço, graça e paz.